E eu olhei pra ele e falei assim, tá tudo bem com você? Ele, não, tá tudo bem. Eu, tá. E eu assim, queria tanto que ele se abrisse, né? Eu pensei, você tá bem mesmo, cara? Você tá bem? Ele parou, olhou pra mim e falou assim, eu tô meio confuso. Você tá confuso? Confuso com o quê? Será? Ele olhou pra mim e falou assim, na minha área sentimental. Eu, ai meu Deus. Daí na hora me dei assim, ele gosta de alguém, me vê como uma boa amiga e quer pedir conselhos. Que desgraça. Eu comecei a ficar muito nervosa. Daí eu lembro que a gente saiu, a gente tinha comido no Rio. E ele assim, eu preciso conversar com você, Aline. Então, meu Deus, ele vai pedir conselho e eu não tô preparada pra isso. Meu coração não tá preparado pra dar esse conselho de amiga, assim. Não, vamos conversar e tal. Daí a gente foi andando com a Laís, que era a nossa amiga, a namorada do Júlio. E ela de repente parou numa gráfica, acho. E ela falou, gente, eu tenho que dar uma subidinha, vocês me esperam? A gente, esperando. Daí ele parou, não foi o momento, né? Ele parou assim, falou, então, eu preciso falar com você. Eu fiquei tão nervosa que eu peguei meu celular e falei, só um minutinho. Oi, mãe! Oi, mãe! Tudo bom com você? O que você tá fazendo? Tá no shopping? Que coisa, mãe, o que você tá fazendo no shopping? Dela, ela tipo, Aline, tá, tchau. Tipo, que conversa nada a ver. Desliguei. Deu então. Daí o João, eu preciso falar com você. Daí eu fiquei mais nervosa ainda, daí eu peguei essa pessoa e falei, oi, papai! Oi, papai! Sabe onde a mamãe tá? Tá no shopping. Daí meu pai percebe, ele percebeu que eu tava escrito ali. Aline, o que você está fazendo? Onde você tá agora? Deu, não, eu tô aqui, tá tudo bem. Tá, tchau. Tava fugindo muito da conversa. Daí chegou a nossa amiga, desceu, deu ufa. Daí não teve conversa alguma. Daí a gente foi embora. Daí passou pro dia seguinte, eu tava na aula, lá no hospital, no HC. E o Joel, no intervalo, ele me ligou falando assim, vamos almoçar na Rio? Daí eu, Daí ele falou que queria conversar. Eu, tá. Daí eu me lembro que eu voltei pra aula, eu fiquei desesperada na aula, eu parecia uma bêbada. Eu começava, professora, não sei o que, eu tava muito estranha. E acabou a aula, eu fui correndo assim, né, pro RU, liguei pro Joel e falei, Joel, vai ficando na fila que eu já tô chegando, né? Daí ele falou, não, a gente já tá aqui. Deu, que é? A gente já tá aqui dentro, né? A gente, quem? A galera. Deu, tá. Tá, então. Daí eu fui bem devagar, assim, cheguei, já. Fiquei meio assim, né? Tipo, então não quer conversar nada. Eu já tava tentando me preparar emocionalmente, né? Pra dar os conselhos, né? Conselho, né? Grandes conselhos. E quando eu cheguei, assim, eu procurei por eles, assim, e eu só vi o Joel, assim. Daí eu fui chegando perto com meu bandejão, e ele tava sozinho, sem nada, assim, na mesa, assim. E RU, não sei se todo mundo conhece, RU, você acabou de comer, você tem que ir embora, né? Não pode ficar ali guardando espaço. Daí eu sentei, assim, pra almoçar, eu falei, eu vou almoçar. Daí você já almoçou? Dele, já. Tava só esperando você. Tá. Daí eu assim, eu fui comer. Dele, é bom que você come, que daí eu falo e você ouve. Daí na hora já a comida já travou, não consegui comer mais nada, né? Daí tá. Daí ele começou a falar sobre que ele era emotivo, umas coisas assim, e a comida minha não descia. Daí eu falei, sabe o que é? Eu preciso... que eu gosto de conversar junto, né? Então espera eu comer, daí a gente vai pra um lugar e conversa. Ele, tá bom. Daí a gente saiu e a gente decidiu ir pra uma sala do prédio lá da reitoria. Pra conversar. Pense no medo, né? Sei lá, eu tava muito nervosa. Daí a gente subiu, daí o Joel fechou a porta e daí ele sentou e começou a falar. Então eu comecei a falar pra ela o que eu queria falar. Eu comecei falando sobre a minha vida sentimental. Comecei falando sobre as meninas que eu já tinha gostado. Falei sobre a minha conversão. Falei sobre como Deus foi me ensinando a lidar com essa área de sentimento de uma maneira diferente de como era antes, mas que mesmo assim, depois disso eu gostei de algumas meninas, mas que Deus começava a falar comigo, não é essa menina,
E aí eu pedi a direção de Deus a respeito de outra menina e Deus falava, não, não é essa. Ele falou muito em menino, ele queria pedir conselho. Pra mim tava explícito isso, sabe? Muita menina, muita menina. Mas um dia, nesse processo de tentar descobrir meu chamado missionário, eu comecei a pensar, cara, a mulher com quem eu vou me casar precisa ser uma missionária. E quando eu pensei nisso, precisa ser uma mulher de oração, precisa ser uma mulher que conhece a palavra, precisa ser uma mulher de coragem, eu comecei a pensar, cara, a Mitty é assim. E pensando na afinidade que a gente tinha, eu falei, meu, a Mitty é assim, e eu gosto muito da companhia dela, e eu preciso valorizar essa companhia dela, eu preciso, no mínimo, falar pra ela que eu gosto da companhia dela. E eu começava a orar por ela, falei, Deus, e a Mitty? Né? O Senhor me deu direção sobre tantas meninas, e a Mitty? E Deus me deu uma palavra que falava sobre contar, sobre falar. E aí eu falei, putz, eu vou ter que falar pra ela, mas eu falo o quê? Eu falo que eu gosto dela? O sentimento ainda não tá tão claro assim. Eu falo pra ela que eu acho que ela seria uma boa esposa, eu falo pra ela que eu gosto da companhia dela, que eu acho que a gente tem afinidade, e por isso eu fui ficando confuso. E quando ela olhava pra mim, eu não sabia o que eu dizia ou não. Por isso eu fiquei tão aflito nos momentos em que ela me perguntou. Mas no dia em que a gente conversou sobre o meu chamado missionário, eu fui pro trabalho e eu não conseguia parar de pensar nela. E aí eu falei, não, eu tenho que falar com ela. Eu tenho muita afinidade com você, e eu penso que você poderia ser a minha futura esposa. Vamos orar por isso? Sim. Na verdade não foi bem isso que ela falou, não. Eu não falei isso. Então, daí ele falou isso, né? Não, E ele falou, então, tô orando por isso. E ele abaixou a cabeça assim. Tipo, e agora, né? Então eu me lembro que eu olhei pra porta assim, eu falei, será que tá aberta pra eu sair? E daí eu olhei e tava fechada. Deu, ai, tá fechada a porta. Senão eu fugia muito daqui. Então eu olhei e falei, eu me lembro que eu falei até alto, não sei se o Joel lembra, mas eu falei assim, ai meu Deus. E daí me veio uma palavra no meu coração, assim, que tá na Bíblia, que fala assim, seja o seu falar sim, sim, não, não. Né? O que passar disso, ele vem do maligno, não vem de Deus. E eu falei, eu tenho que ser verdadeira, né? Eu respirei toda a minha infantilidade, assim, e falei, ó, eu também tenho orado por isso, né? E eu falei pra ele, assim, né, que eu também tava orando por ele, né, que eu tava gostando dele e tal. E daí foi engraçado, né, porque ele parou, levantou a cabeça e ficou me olhando feliz, assim, uma cara tipo de espanto, de não sei quem tava mais esquisito, assim. Depois disso eu tive que ir pro trabalho, às 4 horas do meu trabalho. Passado tudo isso, eu comecei a sentir... a lembrar o que tinha acontecido naquele dia, né, que o Joel tinha falado aquelas coisas e tal. E na hora me veio muita insegurança, assim, eu parei assim, será que o Joel tava falando aquilo, ele sabia, ele nem me conhece, né, o Joel nem me conhece direito. Eu acho que ele não gosta de mim, coisa de menina, né. E eu comecei a ficar bem segura, assim. Daí na hora o Joel ia ter uma pizzada, né, lá na igreja, na PIB, ia ser às 10h30, bem tarde. Daí eu fui na casa da Lil, da minha amiga, e falei pra ela que eu não queria ir, daí a Lil falou, eu vou com você. Eu contei pra ela, né, que o Joel tinha falado, ela, o Joel, que você gosta, então, ele falou isso. Ela começou a chorar de emoção, assim, eu, mas eu acho que eu não vou, amiga. Ela, você vai sim, eu vou com você. Ela brigou, assim, comigo. E foi junto comigo. Na volta pra casa, o Joel me deu carona, me levou pra casa, não precisei dormir na casa de ninguém. E eu falei pra ele que eu tava meio insegura, assim, e que de fato eu não sabia se ele gostava de mim, não tava certa disso. Daí eu me lembro que ele parou, né, o carro, e falou que gostava de mim. Deu, então tá bom, então tá. E daí eu entrei em casa e passou um dia, assim, passou outro, ia ter um churrasco, do Churras Universitário, lá era a galera da igreja, toda a galera da igreja, tinha me convidado pra ir. E na madrugada ia ser domingo isso, na madrugada de sábado pra domingo, eu me lembro que eu cheguei em casa assim, eu falei, tá Deus, agora chega, né, de brincar. Eu preciso que o Senhor me dê uma resposta, eu não quero, né, eu não quero estar nessa conversa com o Joel se não for da tua vontade, mas eu preciso que o Senhor me fale hoje claramente, assim, por favor. E daí eu me lembro que eu fechei o olho e esperei que Deus me desse uma palavra. E na minha cabeça, né, quando a gente
leu a Bíblia há um tempo, vem um monte de palavras que você já conhece, né? Eu falei, podia ser Efésios tal, que daria um sim, ou podia ser Coríntios tal, que daria um não, né? E eu me lembrava de várias palavras e de repente veio uma assim na minha cabeça, assim, parecia um tijolo, assim, caiu assim. E era Isaías 62. E eu parei, Isaías 62, Deus? Isaías 55 é massa. Isaías 42 é massa, fala assim. Mas Isaías 62 eu não lembro de nada interessante, mas Deus colocou muito forte que a palavra era Isaías 62. Eu fui lá, abri Isaías 62 e lá era um texto assim comprido e falava sobre desposar, sobre a noiva. Muitas palavras assim que davam referência a relacionamento. E eu parei, fechei a Bíblia e falei, ó Deus, na minha interpretação, eu posso ser tendenciosa, porque essa palavra ela tem muitas coisas que podem ser tendenciosas para aquilo que eu quero. Mas é tão sério a resposta que eu quero do Senhor, que eu preciso que o Senhor me fale claramente o que o Senhor quer que eu entenda com essa palavra. Eu fechei o olho e falei assim, o que o Senhor quer que eu entenda? E daí Deus foi claro, assim, eu lembro que na hora eu ouvi assim, olha, disso tudo, desse texto inteiro, eu quero que você se lembre que você é Jerusalém. Eu quero que você guarde que você é Jerusalém. Deu, muito bem, não faz sentido pra mim agora. Mas se for pra eu ficar com o Joel, se for pra gente ter um relacionamento, eu quero que isso faça sentido pra ele quando eu falar. Então amanhã eu vou chegar pra ele, eu vou ler esse texto, eu vou falar isso e vai fazer sentido pra ele, se for pra gente ficar junto. Se não fizer, então a gente não é pra gente ficar junto. Amém, Deus? Amém. Vamos dormir. E eu fui dormir em paz. Foi bem legal. Assim. Daí, no dia seguinte, foi o churrasco. Daí eu cheguei pro Joel e falei assim, Joel, como mesmo que Deus te falou que não eram aquelas meninas, né, que você gostou da igreja, daqui que você falou? Eu falei pra ela que quando eu comecei a orar a respeito de relacionamento, Deus começou a me mostrar que eu precisava amadurecer, e Deus começou a me dar palavras a respeito de construção, que eu tinha que passar a construir, então eu entendi que eu tinha que começar a trabalhar e me preparar para me casar. E aí eu orava por uma menina, e numa delas eu pedi uma palavra para Deus a respeito dela. E Deus me falou, não busque nem a Betel, nem a Gilgal, nem a Berseba, mas busque ao Senhor. E quando eu fui pesquisar, eu vi que Betel, Gilgal e Berseba eram 3 cidades importantes na Bíblia, onde tiveram encontro com Deus. Aí eu falei, não, então não é para buscar nem a Betel, nem a Gilgal, nem a Berseba. E aí, depois disso eu orei por uma outra menina e pedi também uma palavra para Deus, e Deus me deu uma palavra que dizia assim, não entrarás nessa cidade por amor do meu servo e por amor do meu nome. E aí eu falei, bom, então, beleza. Então não são essas meninas. E eu falei, bom, então eu vou esperar, porque a cidade pela qual eu estou esperando é a cidade de Jerusalém. Daí ele falou isso, né? Daí na hora eu fiquei assim meio, ai meu Deus, e agora? Eu tive temor, assim, porque não tanto porque ele tinha falado que estava esperando por Jerusalém e eu era Jerusalém, mas porque Deus falou, entendeu? Porque Deus foi claro de verdade, como eu havia pedido, assim. E daí eu parei, Joel, eu orei essa noite e Deus me deu uma palavra muito séria. Eu vou ler pra você, tá? Daí quando eu comecei a ler, eu fui falando, o Joel foi regalando o olho assim, tipo, uou, né? E a gente ficou em silêncio, só que a gente não começou a namorar aí, porque ali falava que a gente, que era pra ter um relacionamento, mas não falava quando e nem como. Então a gente não começou a namorar naquele dia, mas foi bem legal aquele dia. Esse mesmo texto, um ano antes, estava anotado no meu caderninho. Eu li esse texto e ele me chamou muito a atenção, porque eu estava esperando pela cidade de Jerusalém. E eu anotei no meu caderno, Deus, onde que está a minha Jerusalém? Vamos cantar? Ai, que coisa, gatinho. Tem que cantar. Tem que cantar tudo, espera. Ai, ai.
verdadeiro amor não se entende, se entrega, não se rende. O amor não é indiferente. O verdadeiro amor é diferente de qualquer amor que se vende. Ele atrai, o amor não prende. O amor tudo espera, tudo suporta, tudo supera, tudo espera, tudo suporta, tudo supera. Verdadeiro amor vem do céu, é um dom. O amor é bom, o amor quer bem. Antes do próprio bem, só amar faz tão bem. O amor Tudo espera, tudo suporta, tudo supera, tudo espera, tudo suporta, tudo supera. O verdadeiro amor tem esperança, mesmo sem esperar nada em troca. provoca as melhores lembranças, não se cansa. É Ele quem alcança o amor. O amor, tudo espera, tudo suporta, tudo supera, tudo espera, tudo suporta, tudo supera, tudo espera, tudo suporta, tudo supera, tudo espera, tudo suporta, tudo supera. O amor, o amor, o amor, tudo espera. Depois que a gente recebeu aquela palavra em Isaías 62, a gente passou um tempo esperando. E no dia do aniversário dela, a gente ia decidir se a gente ia começar a namorar, se a gente ia esperar mais um tempo, o que ia acontecer.